As revisões históricas tomam parte de qualquer campo do conhecimento. A ciência, como produto direto desse conhecimento, somente pode avançar e é impulsionada pela aparição de outros pontos de vista, surgidos com base no exame crítico da realidade. A síntese científica não é, porém, uma visão absoluta das coisas. E não produz uma verdade última, e sim produz uma verdade crítica. Isto é, está sempre se renovando e aperfeiçoando com base em críticas e estudos contínuos. Para que uma revisão de conhecimento seja feita de acordo com princípios científicos, deve-se respeitar critérios racionais e objetivos. Só que em alguns casos, isso não ocorre, e as revisões passam a representar mera propaganda ideológica. Como consequência, formam-se narrativas fraudulentas, que podem até colocar em risco a integridade humana. Esse tipo de narrativa recebe o nome de negacionismo, e é mais atual do que imaginamos. Mesmo diante dos desafios trazidos pela pandemia de Covid-19, ainda nos deparamos com opiniões de senso comum que desqualificam os esforços das ciências e que minimizam as orientações de organismos internacionais de saúde. Por que recorremos à história? Parece que estamos vivendo um momento único na história, certo? Pessoas mudaram suas rotinas, precisam se isolar. O desespero parece iminente frente a uma situação inusitada. Contudo, as epidemias não são novidade na história humana, especialmente as doenças que são transmitidas por contato direto entre humanos. Ao nos voltarmos para eventos históricos como a pandemia de gripe espanhola há 100 anos, podemos perceber diversas semelhanças com a de Covid-19. É exemplo do medo, das mudanças de hábitos e dos problemas com o sistema de saúde.
Assim, podemos entender melhor como pandemias continuam a impactar a nossa sociedade. No início do século XX, a assim apelidada influenza espanhola tornou-se uma moléstia que atingiu proporções globais. Milhares de pessoas passaram a fazer uso de soluções caseiras e até ditas milagrosas. Simultaneamente, contudo, a ciência, mesmo conservando influências da medicina popular em seus protocolos, já manifestava preocupações com a origem e possíveis formas de combater a doença. Por outro lado, muitas das medidas tomadas pelas autoridades sanitárias lá na época da pandemia de influenza espanhola coincidem com as recomendações da Organização Mundial da Saúde para o combate ao coronavírus atualmente. Uma das medidas dizia respeito ao isolamento social, adotado na época, mas hoje questionado. É importante observarmos as consequências sociais das medidas necessárias à contenção das epidemias. No contexto do surto de influenza, os mais afetados foram os trabalhadores informais e de baixa renda, que já sofriam com a subnutrição ou a falta de alimento. A situação se agravava com a falta de produtos de primeira necessidade e as péssimas condições sanitárias, como nos becos e nos cortiços. Sem a organização de programas institucionalizados para garantia de subsistência às populações desassistidas, essas contavam apenas com ações de caridade e mobilizações de emergência de alguns órgãos públicos. Notamos, assim como hoje, uma inação do Estado em suprir necessidades básicas, para que grupos marginalizados não precisassem ficar expostos ao contágio em suas atividades de trabalho diárias. Toda doença é, ao mesmo tempo, um fenômeno biológico e social sem separação, e as desigualdades existentes em uma sociedade muitas vezes se manifestam através das epidemias. Luiz Alves, Faperge, e Luiz Teixeira, Fiocruz.
a influenza dizimou entre 1918 e 1920 mais pessoas do que os conflitos da Primeira Guerra Mundial. Provavelmente, os primeiros registros dela foram verificados em postos de campanha militar nos Estados Unidos. Então, por que o nome vulgarizado de gripe espanhola? Uma das versões explica que durante a Primeira Guerra Mundial, a Espanha, neutra, não censurava o número de casos dentro de seu território, ao contrário de outros países que participavam do conflito. Assim, houve uma dedução equivocada de que a gripe matava mais na Espanha. Nesse país, a influenza era noticiada como gripe francesa. Ao analisarmos a realidade da Covid-19, vemos um preconceito parecido, pois muitos negacionistas atribuem à China a responsabilidade pela disseminação da doença. Em determinadas circunstâncias, são as próprias autoridades políticas de um país as responsáveis pela difusão do preconceito. No Brasil, enquanto a epidemia de influenza culminou na criação do Departamento Nacional de Saúde Pública, hoje, por outro lado, vemos um governo preocupado em menosprezar as orientações e medidas da Organização Mundial da Saúde. A banalização do isolamento social e do potencial do coronavírus em infectar rapidamente a população revela uma transformação no modo como as doenças são percebidas em nossos dias. Podemos perceber que o mundo rodeado de tecnologia e de avanços científicos se vê hoje em meio a um paradoxo. De um lado, vacinas e meios de prevenção de doenças melhoram as condições mundiais de saúde. De outro, a própria eficácia de medidas científicas leva milhares de pessoas a desacreditarem no potencial de letalidade de novas doenças.